Estratégias infalíveis para vencer na vida e nos negócios. A arte da guerra. A lâmina oculta da psicologia para a alta performance. Olá. Quero que você feche os olhos por um instante e imagine um campo de batalha. O que você vê? A maioria de nós visualiza uma imagem de força bruta, de violência, de um confronto direto. E por isso, quando ouvimos falar de A Arte da Guerra de Sun Tzu, nossa mente nos leva a pensar em táticas de ataque e defesa. Mas o que eu, como um arqueólogo da performance, vejo em nossos estudos sobre este antigo tratado chinês é algo muito mais sutil e profundo. A Arte da Guerra não é um manual de violência, é uma obra-prima de psicologia, de estratégia e de alta performance. A maior batalha, segundo Sun Tzu, não é travada contra um adversário, mas contra a sua própria ignorância. E a vitória mais gloriosa não é a que se obtém pelo confronto, mas a que se conquista sem lutar. Nós vivemos em uma era que valoriza o confronto. Acreditamos que a alta performance é sobre trabalhar mais duro, sobre competir de forma agressiva, sobre vencer a qualquer custo. Mas a mentalidade de Sun Tzu nos ensina o oposto. Ele nos convida a entender que a estratégia mais poderosa é a que nos permite vencer antes mesmo de a batalha começar. Ele nos diz: conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. E você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. E a nossa jornada de alta performance exige essa mesma estratégia. A disciplina mental que Sun Tzu defendia era um ato de autoconhecimento e de conhecimento profundo do mundo ao seu redor. Ele sabia que a informação era a arma mais poderosa e que a vitória pertencia àquele que podia antecipar, planejar e, acima de tudo, evitar o confronto desnecessário. Pense no seu dia. Quantas vezes você se envolveu em confrontos desnecessários, em discussões que não levaram a nada, em brigas que consumiram sua energia e seu foco? A resiliência que tanto admiramos em grandes líderes não é a capacidade de aguentar mais golpes, mas a sabedoria de evitar que os golpes sejam dados. O propósito de Sun Tzu não era criar guerreiros sedentos por sangue, mas estrategistas que valorizavam a paz e a vitória sem perdas. O maior general para ele era o que vencia com diplomacia, com inteligência, com estratégia. E essa mentalidade é a chave para a alta performance na vida e nos negócios. A disciplina que ele nos ensina é a de ser como a água, que se adapta ao recipiente, que contorna os obstáculos, que encontra o caminho de menor resistência para chegar ao seu objetivo. A alta performance que nasce da estratégia é muito mais forte e duradoura do que a que nasce da força bruta. A disciplina de um estrategista é forjada no silêncio da observação, na paciência do planejamento, na resiliência de um propósito inabalável. E o seu trabalho, a sua vida, os seus negócios são o seu campo de batalha. E o primeiro passo para a vitória é conhecer a si mesmo. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre um primeiro ato de autoconhecimento. Tire um momento para se perguntar: quais são as minhas maiores forças? Quais são as minhas maiores fraquezas? E como eu posso usar minhas forças para neutralizar minhas fraquezas? Esse pequeno ato de conhecimento é a semente do Bushido. Ele é o começo da sua jornada. Se a ideia de que a estratégia é a sua maior arma ressoa com você e se você está pronto para desvendar os segredos de Sun Tzu para a sua própria vida, comente estrategista abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder o nosso próximo mergulho nessa expedição. Como alcançar a vitória sem travar batalhas? Se você já começou a jornada de se conhecer, então você já está na metade do caminho para a vitória. Mas a estratégia de Sun Tzu não para por aí. Ele nos ensina que o maior general não é aquele que vence a batalha mais sangrenta, mas sim aquele que vence a guerra sem travar uma única batalha. Ele chama isso de vencer sem lutar. E essa é a verdadeira essência da alta performance.
Não é sobre ser o mais forte ou o mais rápido, mas sobre ser o mais inteligente, o mais perspicaz, o mais preparado. É sobre usar o conhecimento como sua maior arma, de forma que o confronto se torne totalmente desnecessário. Nós vivemos em uma era que glorifica o drama, o conflito e a competição. Mas a mentalidade de Sun Tzu nos convida a ser a água, que se adapta, que contorna, que flui. Ele nos diz que a maior virtude de um líder é a prudência. E a prudência não é sobre ser fraco, mas sobre ter a disciplina de observar o campo de batalha antes de agir. A estratégia de Sun Tzu é sobre a resiliência de um propósito inabalável, que nos permite ter a paciência de esperar o momento certo, de evitar a competição direta e de encontrar o caminho de menor resistência para o nosso objetivo. Pense em um mestre de xadrez. Ele não se move sem antes analisar o tabuleiro. Ele não reage. Ele age com conhecimento profundo do jogo. E a sua vida é o seu jogo. A alta performance que nasce da estratégia é muito mais forte e duradoura do que a que nasce da força bruta. A disciplina de um estrategista é forjada no silêncio da observação, na paciência do planejamento, na resiliência de um propósito inabalável. E o seu trabalho, a sua vida, os seus negócios são o seu campo de batalha. E o primeiro passo para a vitória é conhecer o seu inimigo, ou, no nosso caso, o nosso ambiente. A liderança que Sun Tzu nos ensina não é a de um ditador, mas a de um observador. Ele nos convida a entender que a alta performance é sobre a capacidade de ver o que os outros não veem, de sentir o que os outros não sentem, de antecipar o que os outros não podem. A estratégia de Sun Tzu é sobre a disciplina de um estrategista, que se apaixona pelo processo, pela jornada, pela liderança de si mesmo. E essa é a verdadeira alta performance que ele nos ensina. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre a observação. Tire um momento do seu dia para observar um conflito que você está enfrentando. Pode ser no trabalho, em casa ou com seus amigos. Em vez de reagir, observe. Observe os movimentos das pessoas, as suas emoções, as suas intenções. E se pergunte: como eu posso vencer esta batalha sem lutar? A resposta a essa pergunta é o que te dará a clareza e a disciplina para agir como um verdadeiro estrategista. Esta jornada está apenas no começo. Mal começamos a sentir o poder da estratégia. A verdadeira transformação, a verdadeira alta performance, não é sobre ter todas as respostas, mas sobre a coragem de fazer as perguntas certas. Se a ideia de vencer sem lutar ressoa com você, comente "Estratégia silenciosa" abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder a próxima fase da nossa expedição. A liderança estratégica que inspira e transforma. Se você se permitiu a ousadia de observar o mundo e vencer sem lutar, então você já está no caminho para se tornar um mestre da estratégia. Mas a alta performance de Sun Tzu não para na tática. Ela é, em sua essência, um manual de liderança. A maioria de nós confunde liderança com a capacidade de dar ordens, de estar no comando. Mas o maior general, segundo Sun Tzu, é aquele que guia suas tropas com uma mentalidade tão clara e um propósito tão forte que a vitória se torna inevitável. Ele nos convida a ser a bússola e não o mapa, a guiar pelo exemplo e não pela força. E essa é a verdadeira essência da alta performance. Nós vivemos em uma era que valoriza a liderança que se impõe. Mas a estratégia de Sun Tzu nos ensina que o maior líder é aquele que inspira. Ele nos diz que no general que avança sem buscar a fama e se retira sem temer a desgraça, cuja única preocupação é proteger seu povo e servir a seu soberano, é a joia do reino. A disciplina que ele nos ensina não é sobre o controle dos outros, mas sobre o controle de si mesmo. A resiliência de um líder não é a sua capacidade de aguentar mais, mas a sua disciplina em inspirar aqueles que o seguem a aguentar mais, a acreditar em um propósito maior, a lutar por uma causa
que transcende a si mesmos. A liderança de Sun Tzu é sobre a capacidade de criar uma visão, de comunicar essa visão e de inspirar as pessoas a segui-la com uma paixão que a força jamais poderia criar. A alta performance que nasce da liderança de um estrategista é muito mais forte e duradoura do que a que nasce da força bruta. A disciplina de um líder é forjada no silêncio da observação, na paciência do planejamento, na resiliência de um propósito inabalável. E o seu trabalho, a sua vida, os seus negócios são o seu campo de batalha. E o primeiro passo para a vitória é se tornar o líder que Sun Tzu descreve. A mentalidade de um líder não é a de um ditador, mas a de um jardineiro. Ele não controla as plantas, mas cria as condições para que elas possam crescer. E a sua liderança exige essa mesma mentalidade. É sobre a capacidade de criar as condições para que as pessoas ao seu redor possam alcançar a sua própria alta performance. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre a liderança. Pense em um momento em que você teve a chance de liderar alguém, seja no trabalho, em casa ou com seus amigos. Em vez de dar uma ordem, inspire. Em vez de dar a resposta, faça uma pergunta socrática. Em vez de criticar, ensine. E se pergunte: como eu posso inspirar essa pessoa a alcançar a sua própria alta performance? Como eu posso criar as condições para que ela possa vencer a sua própria batalha? O ato de liderar pelo exemplo é o que te dará a clareza e a disciplina para agir como um verdadeiro líder. Esta jornada está apenas no começo. Mal começamos a sentir o poder da liderança. A verdadeira transformação, a verdadeira alta performance, não é sobre ter todas as respostas, mas sobre a coragem de fazer as perguntas certas. Se a ideia de liderar pelo exemplo ressoa com você, comente "Liderança estratégica" abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder a próxima fase da nossa expedição. O legado duradouro de um verdadeiro estrategista. Nós começamos a nossa jornada com a imagem de um campo de batalha e agora chegamos ao ponto onde sua estratégia se manifesta como o seu maior legado. A alta performance de Sun Tzu não estava em suas vitórias de guerra, mas em sua capacidade de viver uma vida com propósito, em meio ao caos. Ele nos ensina que a verdadeira liderança não se mede pelo número de batalhas que você vence, mas pelo número de batalhas que você evita. E o seu livro, A Arte da Guerra, é a prova de que a maior batalha de todas não é travada com exércitos, mas com a nossa própria mentalidade. A resiliência de um líder não está na sua incapacidade de se quebrar, mas na sua capacidade de se reconstruir, todos os dias, em silêncio. Muitos líderes modernos buscam construir um legado com empresas bilionárias, com um império de influência. Mas o que resta de um império quando ele desmorona? A única coisa que perdurou de Sun Tzu foi a sua filosofia, a sua estratégia, o seu conhecimento. Ele nos deixou um manual de alta performance que é atemporal, porque a batalha pela liderança pessoal nunca sai de moda. O seu legado não será o que você acumulou, mas a pessoa em quem você se tornou. A estratégia que você exerceu em sua vida, as escolhas inteligentes que você fez quando ninguém estava olhando. A sua alta performance será o seu exemplo, a sua disciplina, a sua mentalidade que inspirará os outros a se tornarem o estrategista de suas próprias vidas. A mentalidade de um líder de verdade não é sobre ser perfeito, mas sobre buscar a perfeição todos os dias. A estratégia que Sun Tzu nos ensina é um chamado para a ação, um convite para o conhecimento constante, para a resiliência inabalável. E o legado que você irá construir não será de poder, mas de sabedoria. Será uma dinastia de escolhas conscientes, de disciplina silenciosa, de uma vida com propósito. E essa é a verdadeira alta performance. É a jornada que nunca termina. A ação prática para esta parte final da nossa jornada é um compromisso. Um compromisso consigo mesmo. Feche os olhos por um instante e imagine um momento no futuro onde você está no auge da sua liderança
e da sua alta performance. O que você diria para si mesmo hoje que está começando essa jornada? Anote essa mensagem no seu diário e leia-a todos os dias. Ela será a sua âncora, o seu guia, o seu legado que te chamará para o seu propósito mais profundo. A nossa expedição por Sun Tzu nos deu uma nova perspectiva sobre o que significa estratégia. Mas a nossa jornada como arqueólogos do sucesso está apenas no começo. Há muitos outros artefatos, filosofias e histórias à nossa espera. Se você está pronto para iniciar sua própria dinastia de estratégia, comente "Meu legado" abaixo. E se você não quer perder o próximo capítulo da nossa expedição, onde vamos explorar a mentalidade de um estrategista do passado, curta e se inscreva no canal. E, se este vídeo te deu uma nova liderança para a sua vida, compartilhe com alguém que também precisa.